O Jornal da Câmara tem apresentado alguns dos novos vereadores de São Paulo e mostrado quais as bandeiras que eles pretendem trazer para os seus mandatos. Hoje recebemos o vereador João Jorge, do PSDB, que foi eleito com um pouco mais de 42 mil votos. Olá, vereador, prazer recebê-lo. Bem, Felipe. Bom, o senhor é um especialista em mobilidade urbana, né? Uma questão muito debatida na nossa cidade, ao mesmo tempo complexa e muito sensível. Como que o senhor pretende lidar com essa questão por aqui? Para São Paulo é um mundo, né? Uma cidade gigantesca. E está na hora de São Paulo priorizar o transporte público, priorizar o transporte de massa, priorizar ônibus, priorizar metrô. E é por aí que a gente vai caminhar, estudar uma boa integração entre os diversos modais. Mas uma situação que São Paulo pouco discute e eu quero levantar durante esses 4 anos é a questão do sistema viário. Porque procura-se, por exemplo, punir o motorista. Pune o motorista com multa, pune com rodízio, vai punindo. E não se melhora o sistema viário. Se você analisar algumas cidades do mundo, como Los Angeles, como Houston, no Texas, por exemplo, eles priorizaram a melhoria do sistema viário. Mais alternativas, mais vias, alargamentos, pontes, túneis. É claro que isso é mais caro, demanda orçamento. Então, demanda-se, uma cidade como São Paulo tem que fazer muita parceria com o município. Eu vejo que o governador Alckmin sempre está muito disposto a fazer parceria com municípios. E agora, especialmente com o João Dória, que são amigos, são do mesmo partido, acho que a comunicação é muito boa e a gente tem que buscar essa facilitação para que aconteça melhorias no sistema viário, sobretudo. Uhum. Agora, o senhor também disse que durante a campanha, né, que pretende inverter essa política de priorização do transporte individual, né? Como que o senhor pretende fazer isso? Com mais investimento nesse transporte, no transporte público? Olha, na verdade, é muito importante que se diga que quando você fala em priorizar o transporte público, que a gente não puna aquele que prefere andar de carro. O cidadão lutou, às vezes, a vida toda para comprar um carro, né, para transportar sua família ou para ir para o trabalho de carro. Ele tem que ter também condições de andar, né? Então, nós não vamos punir, né? Essa administração ela não pode odiar quem tem carro, né? Que a gente sentia anteriormente isso, né? Não, se você tem carro, tem que ser penalizado, né? Não. Então, você prioriza o transporte público com ações, como eu acabei de dizer na resposta anterior, melhorando o sistema viário, construindo, por exemplo, os BRTs. Eu tenho como prioridade a questão do BRT, que é chamado Bus Rapid Transit. Como tem em Curitiba, agora no Rio de Janeiro, para as Olimpíadas, por exemplo, fizeram um bom sistema de BRTs. Eu fui a Bogotá, na Colômbia, estudar o sistema de Bogotá, que copiou Curitiba. Curitiba é um bom modelo. A gente está aqui do nosso lado, está pertinho aqui. A única coisa é que São Paulo tem hoje 12 milhões de habitantes e Curitiba deve ter 1,5 milhão, 2 milhões. Já Bogotá não. Bogotá tem 7 para 8 milhões de habitantes, muito parecida com São Paulo. Mais parecida com a nossa. E resolveu o problema com construção de BRTs, os corredores de ônibus segregados. Não como esses que são faixas, às vezes compartilhadas, às vezes ela pode receber a invasão de um veículo, de um carro, de um automóvel. O segregado, como é Curitiba, como é no Rio de Janeiro, esses novos que existem agora, ou especialmente como é em Bogotá, só o BRT, só o ônibus. Aumenta a velocidade. O sinal vermelho, por exemplo, se está vermelho, quando vem vindo o carro, o BRT, o ônibus, geralmente são os ônibus grandes, ele já abre, dá muito mais fluidez, muito mais rapidez. E a nossa prioridade é convencer o prefeito, acho que não vai ser difícil, porque o Dória tem se manifestado nesse sentido, é de que o corredor mais importante, o BRT mais importante e que deva ser construído rapidamente, inclusive tem projeto, é o da Radial Leste, que começa aqui no Parque Dom Pedro e vai até Itaquera. Isso vai desafogar um pouco o metrô Linha Vermelha, um BRT, transporte rápido, barato, eficiente e vai aliviar um pouco o metrô e também o trânsito na Radial Leste. Vereador, em relação às ciclofaixas, né, durante a sua campanha o senhor também disse que pretende ter uma disposição em eliminar essas ciclofaixas onde não passam as bicicletas, não tem uma grande circulação de bicicletas. Essa é uma discussão que tem que ser vista com um teor um pouco mais técnico, né? Claro, que é o que faltou para essa administração anterior. Né? Se você procurar onde estão os critérios técnicos, eu tenho dificuldade de encontrar alguma ciclovia que liga nada a lugar nenhum. Ciclovia por onde não passa bicicleta alguma.
Ciclovia, às vezes, como tem lá no Iguatemi, ali perto da cidade de Tiradentes, no meio da avenida, estreita e no meio da avenida, ônibus e caminhões passando, às vezes, em velocidades acima do limite e o ciclista espremido entre um ônibus e um caminhão. Então, eu não vejo caráter técnico nisso. Então, o que eu vou propor, duas propostas que eu vou propor assim que começar o nosso ano mesmo, acabando o recesso agora em fevereiro. Duas. Uma, nós estamos preparando uma relação daquelas ciclovias por onde não passam bicicleta, ou seja, não há demanda. Aquelas que foram mal feitas, sem planejamento, né, que, em cima de calçada às vezes, nós vamos apresentar isso para o prefeito pedindo uma revisão dessas ciclovias. E é claro que a gente vai pedir, sem dúvida nenhuma, que haja um aumento daquelas ciclovias melhoradas e até criadas novas, implementadas mais, onde haja demanda. É necessário, ninguém é contra andar de bicicleta, muito pelo contrário, isso é bom para a cidade, os diversos modais, desde o pedestre, passando pelo ciclista, motociclista, o automóvel, a van, o ônibus, o super-ônibus, o trem, tudo isso é interessante, mas tem que ter um estudo claro. Então, se você observar a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tem alguns preceitos que não foram respeitados. Então, a primeira ação, eu vou pedir para o prefeito revisar essas ciclovias e até eliminar aquelas por onde não passam bicicletas. Segunda coisa, eu vou apresentar um projeto de lei regulamentando a implantação de ciclovias na cidade de São Paulo, respeitando a Política Nacional de Mobilidade Urbana, estudo de impacto viário, estudou-se que tipo de impacto vai trazer ali, né, para o trânsito, especialmente. Ouviu a comunidade, isso é interessante, não está atrapalhando o comércio, não está atrapalhando o cidadão, está tendo utilidade, tudo bem, senão a gente não vai implantar. Então eu vou apresentar um projeto de lei, inclusive exigindo que se façam audiências públicas para a implantação dessas novas ciclovias. Vereador, ainda no tema da mobilidade, qual a opinião do senhor em relação à velocidade das marginais? Bom, já durante a campanha eu achei um absurdo a redução de 50 para 70, de 70 para 50, é sempre punindo o motorista. Ninguém quis fazer nada que facilitasse a diminuição do acidente, por exemplo, né? Educação no trânsito, gasta-se. Tá, essa última administração gastou o que arrecadou, os bilhões que foram arrecadados com essa indústria da multa, eles foram gastos na educação de trânsito? Não, é sempre punindo o motorista. Então, tem que se voltar à velocidade. O prefeito João Dória prometeu e vai voltar a partir do dia 25 agora de janeiro. E é claro que exige-se programas de conscientização, tanto de motoristas como de pedestres. E melhorar também as vias. Ninguém fala em melhorar a via, criar mais alguma passarela, mais alguns túneis, algumas pontes de acesso. Isso tem que fazer. Melhora o sistema viário. Use o dinheiro da multa para melhorar o trânsito. Vereador, agora saindo um pouquinho da questão da mobilidade, né? O senhor já tem uma experiência na vida política, na vida pública, foi vereador em Americana, né? Durante os anos de 1989 a 1992. Agora, depois de 24 anos, o senhor volta para a vida pública, aqui vereador como São Paulo. Como que essa experiência vai ajudar no trabalho e quais outras bandeiras também, agora falar um pouquinho, o senhor pretende levantar e defender aqui na cidade? Olha, eu acho assim, primeiro, eu venho, apesar de primeiro mandato, considerado um vereador novo, não sou tão novo, tenho já 57 anos de idade, e eu tenho experiência, eu venho com experiência, porque na cidade americana também, que não é tão longe daqui, 1h30 de São Paulo, eu fui vereador lá no final da década de 80, depois acabei migrando para São Paulo. Trabalhei com o governador Mário Covas e com o governador Geraldo Alckmin na CDHU e fui migrando para cá. E aí já fica uma outra área que eu quero atuar também, que é na área de habitação, moradia, saúde é outra coisa, né? A população está muito carente nessa questão da saúde. Mas a gente tem que ter foco. E o meu foco é a mobilidade urbana, é o transporte público. Porque se você, um vereador, é importante que se diga isso, ficar dando tiro para todo lado, você não consegue focar e fazer um bom trabalho. Então, eu vou atender todo mundo que me procurar o meu gabinete, eu vou atender as pessoas que votaram em mim ou que não votaram em mim. Eu vou atender e tentar resolver os seus problemas. Mas eu tenho um foco claro, que é dar uma contribuição para melhorar o trânsito e o transporte público na cidade de São Paulo. E quando eu chego com a experiência de ter sido vereador no interior, aí 30 anos atrás, também já sei como é que funciona o processo legislativo, eu gosto do parlamento,
Isso demonstra também que eu tenho uma vocação pública, eu tenho uma vocação política, que eu gosto do que eu faço. Eu me preparei para ser um bom vereador para a cidade de São Paulo. Ok, queria agradecer muito a participação aqui hoje. Estamos à disposição. Obrigado.